doutora Celci Nunes, médica, infectologista e diretora do Hospital Geral Couto Maia. Bom dia, doutora Celci. Oi, Chico, bom dia. Bom dia a todo mundo aí, seus ouvintes. Doutora Celci, a gente tem visto aí essa início de vacinação e de reforço da terceira dose, mas eu também vi a OMS dizendo que era como se estivéssemos jogando uma segunda boia para a pessoa que está se afogando e já tinha uma boia. Como é que você vê essa situação, doutora Celci? Chico, olha, eu acho que a gente tem duas questões, né? A primeira é que a necessidade da terceira dose está se consolidando naquelas pessoas mais vulneráveis. A gente já tem certeza absoluta da necessidade para os idosos, e provavelmente, sim, para os que têm comorbidade, provavelmente também, com o tempo, a gente já sabe que a imunidade da vacina cai e a gente vai precisar um reforço da vacina. Agora, a questão da Organização Mundial de Saúde é que a Organização Mundial de Saúde ela tem uma visão global. E a gente está vivendo uma iniquidade muito grande na distribuição de vacinas, né? Enquanto os países mais ricos já estão fazendo a terceira dose, muitos países nem se vacinaram ainda. Então, eu acho que a preocupação da OMS é com uma visão diferente da visão individual, é de uma visão coletiva, é de uma visão global. Agora, Então, eu doutora, acho que ela também está certa. eu também, doutora Celci, exatamente aproveitando esse gancho dessa visão global, isso foi uma coisa que nós não conquistamos, né, com essa pandemia e que no início, onde a gente achou que os países fossem se juntar e se unir de uma forma que a gente conseguisse diminuir as desigualdades entre países ricos e pobres, de fato não aconteceu. Isso não gera uma preocupação de se eternizar esse vírus e se cada vez mais ele está com novas variantes e não teríamos que ter essa postura global como a OMS às vezes questiona? Eu não tenho dúvida disso, né? A gente vive num mundo globalizado. E quando você mantém a epidemia viva, com a circulação do coronavírus, em populações, seja de que país for, a gente vai ter novas variantes e essas variantes vão se disseminar pelo mundo. E se essas variantes chegarem a ser resistentes às vacinas, aí o problema aumenta e muito, o patamar aumenta muito. Então, assim, a gente, infelizmente, a essa lição da pandemia, que é você reduzir desigualdade, ter um mundo mais equânime, a gente não está tendo, mas isso é perigoso para todo mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Doutora Celci, a variante Delta, a gente vê o Rio de Janeiro já com ela sendo a variante dominante, a gente fica nessa expectativa dela vir à Bahia, já tiveram casos. Como é que você vê? Você acha que ela vai virar dominante, como foi nos Estados Unidos, como foi no Rio de Janeiro, disse que ela é mais contagiosa, ela vai ser dominante aqui na Bahia também, ou o nosso processo de vacinação pode estancar essa aceleração? O Rio de Janeiro, a variante Delta chegou no momento que o Rio de Janeiro abriu tudo, né? Não tinha nenhuma restrição à circulação de pessoas, bares abertos, locais fechados abertos, e a gente estava num patamar inferior de vacinação que a gente está hoje. Né? A vacinação deu uma acelerada. Então, a gente já tem, por exemplo, na Bahia, 80% de pessoas vacinadas com a primeira dose. Não é óbvio que não é suficiente, mas para algumas pessoas, uma dose só de vacina já dá alguma proteção. O tempo tem passado, a gente fica sempre esperando que chegue aqui, mas a impressão que a gente está tendo pelos números é que não vai chegar no impacto que ocorreu no Rio de Janeiro. Os Estados Unidos é uma outra situação, porque a antivacinação lá, o movimento antivacinista, ele é muito mais consolidado. Eu recebi aqui o professor Albert Koh, a semana passada, que está em Yale, lá nos Estados Unidos, ele disse que 40% dos profissionais de saúde do hospital dele não se vacinaram.
Então, é uma situação muito diferente. Aqui no Hospital Couto Maia, uma pessoa não se vacinou, né, de mais de 1.500 pessoas. Então, assim, eu acho que a situação é muito diferente. Felizmente, pelo Programa Nacional de Imunização, pela nossa cultura de vacina, a nossa população é favorável à vacina e está se vacinando, né? O que faltou foi ter uma vacinação mais acelerada, que a gente começou a acelerar mais no segundo semestre. Se isso tivesse acontecido já no primeiro, a gente tinha uma expectativa ainda menor de chegada da Delta e da Delta causar problema. É isso que você falou, demonstra como que, apesar de nosso presidente, apesar de tudo como foi feito, de todo o desserviço, da descomunicação que foi pelo governo federal, nós temos ainda um SUS forte, ativo, que conseguiu ainda no segundo semestre responder, né, e trazer essa aceleração da vacinação, que hoje dá a gente uma situação mais confortável. Mas isso podia ter sido um exemplo para o mundo inteiro, não era, doutora Celci? Eu não tenho a menor dúvida de que nós poderíamos ser os pioneiros em vacina e os pioneiros em vacinar a população como um todo. Pela estrutura que a gente tem de postos de vacinação, 36 mil postos de vacinação no Brasil, da capilaridade com que o SUS chega, inclusive nas populações mais longínquas. Mas a gente sabe que faltou a compra da vacina e agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. E contar que as variantes que com certeza vão ocorrer, elas não sejam resistentes às vacinas. E também já estamos vacinando a população mais vulnerável com a terceira dose. Eu acho que a política mais correta é essa. É você vacinar com a terceira dose os mais vulneráveis, nos quais a resposta à vacina, mesmo as 2 doses, é bem menor do que no restante da população. Doutora Celci, diz que a Camila acabou de me informar que parece que a adesão à terceira dose ainda não foi como a gente espera. De 20 mil, parece que 5 mil foram ainda. A expectativa, será que isso é por causa do feriado, do período? O que é que você acredita? Porque a gente, de fato, tem um público que atende a vacinação, né? Engraçado, na sexta-feira eu visitei uma senhora com todos os cuidados, inclusive para pegar um licor que ela me ofereceu, e ela me disse, doutor, eu tomei as 2 doses e eu não vou tomar a terceira. Eu disse, mas por quê? Você teve alguma reação das outras doses? Está com medo? Ela disse, não, porque eu acho que já é suficiente 2 doses. Eu disse, não, na sua idade precisa da terceira dose, isso já está comprovado. Então, eu acho que tem ainda uma questão de desinformação, uma crença na vacina, e que como a gente bateu muito, que 2 doses é suficiente, as pessoas incorporaram isso, e a gente precisa desmistificar para uma grande parte da população, principalmente para os jovens, sem comorbidade, é suficiente, mas para os idosos, em alguns idosos, não é suficiente. A terceira dose, doutora Celci, a segunda dose, a gente não sabe ainda quanto tempo a cobertura vacinal ela dura, né? Ainda não temos essa informação, não é verdade? É verdade. Inclusive, nós temos na literatura informações contraditórias, né? Alguns artigos dizendo que começa a cair a partir do 6º mês, e outros dizendo que não, que tem uma persistência grande da imunidade. Então, a ciência ainda vai nos dar outras respostas a isso, para a gente saber exatamente quem precisa de terceira dose e quando, né? Pode ser que a gente vá precisar de um reforço bianual, anual, a gente não sabe ainda, como é a vacina da gripe, tem que ser anualmente. Mas essa resposta a gente não tem ainda. A gente está construindo, né? A ciência está produzindo conhecimento. Bom dia, doutora Celci, Camille aqui falando. Doutora, Oi, Camille, bom dia. Bom dia. Uma dúvida, assim, em relação às manifestações de ontem aqui em Salvador, né? Bom, os primeiros casos da variante Delta já foram oficializados aqui na Bahia e os estudiosos, médicos, inclusive, fazem uma previsão aí de que os casos comecem a explodir, a ter um aumento a partir de outubro, novembro. Com essas manifestações de ontem, a gente pode ter uma antecipação desse surto de casos de Covid aqui? Olha,
a gente se preocupa com isso, porque o que, é que a gente sabe com certeza da variante Delta é que ela é mais transmissível, inclusive ao ar livre. E se as pessoas vão para a manifestação sem a barreira, que é a máscara, a possibilidade de transmissão é grande. Existe ainda uma lacuna na literatura de que se a Delta provoca ou não casos mais graves. Tem alguns estudos apontando que sim, que a possibilidade de ter casos mais graves é grande, e outros que questionam isso, se a gravidade é maior. Né? Então, assim, que a gente tem chance de maior disseminação com essas aglomerações, a gente tem. Agora vamos ter que esperar para ver o que é que vai realmente acontecer. E essa nova variante Mu, doutora Ceuci, o que a gente já sabe dela? Sabe muito pouca coisa ainda, né? Ela foi descoberta muito recentemente e a gente não sabe, inclusive, quais foram os locais, né, que o vírus mutou, para a gente entender o que é que vai acontecer, né? São várias variantes que surgem, algumas que não traz maiores transformações no vírus, então não interfere em nada, e a gente só vai saber daqui a algum tempo o que é que realmente ela vai provocar. Ô, doutora Ceuci, nós nunca acompanhamos tão profundamente como agora variantes, vacina, marcas de vacina, formas de vacina. Você acha que esse excesso de informação que a mídia traz e às vezes confuso? Eu, por exemplo, ontem estava no carro, um amigo me disse, não, a variante Delta, ela leva ao agravamento em crianças. Aí foi buscar a notícia que ele leu, a notícia já tinha sido desmentida, já não era mais aquela verdade de 4 dias atrás. Esse excesso de informação também não gera uma confusão e não acaba atrapalhando a gente? Chico, eu acho que não tem jeito, né? É o mundo que a gente está vivendo. É um mundo que eu não vivi há algum tempo atrás, mas é o mundo de hoje. O que a gente tem que fazer é buscar essas informações em sites científicos. A gente tem o site da Fiocruz, a gente tem o site da Covida na Bahia, a gente tem o site do Instituto Butantan. Então, a gente não acreditar na primeira coisa que surge, porque às vezes até a própria ciência se contradiz um pouquinho. Então, a gente tem que ter muita calma, né? Inclusive, eu acho que a imprensa ela tem que ter muita calma quando ela for, porque é fundamental a gente ter uma liberdade de imprensa, mas eu acho que você tem um pouco de razão nessa quantidade de informação que chega para a gente processar. Então, é isso. Eu acho que é buscar confirmar essas informações antes de liberar a imprensa e antes da gente transmitir para as outras pessoas. É isso que a gente faz aqui na Metrópole, procurando profissionais sérios e competentes como você, doutora Ceuci. Eu lhe agradeço mais uma vez o seu tempo e a dedicação que você tem com a Bahia e com os profissionais aí do Couto Maia. Muito obrigado, viu, doutora Ceuci? Eu é que agradeço a confiança. Um abraço para todos vocês e para os ouvintes.